Ezequiel, através de Deus, vai falando ali, trazendo a memória daquele povo. As iniquidades, os pecados que os seus antepassados, os seus pais tinham cometido lá no Egito, lá no deserto. E uma dessas lembranças que Deus traz ali, né, perante aqueles anciões, irmão, se encontra lá no livro, o irmão pode acompanhar se quiser, lá no livro de Números, capítulo 11, versículo 4. Livro de Números, versículo 11, capítulo 4, que vai falar que o povo ali, ele já tinha saído do Egito e se encontrava no deserto. E quando o povo estava ali no deserto, o povo ali, eles tiveram ali um desejo diferenciado de comer algo diferente, né? Surgiu no coração do povo de Israel um desejo de comer algo diferente. E ali o Senhor, nas suas infinitas misericórdias, provê o maná vindo diretamente do céu. Maná do céu. Comida, né, irmão? Vou dizer que é comida de anjo. Caiu ali sobre o arraial de Israel. E durante muito tempo, o povo de Israel foram alimentados pelaquele maná. Aí, novamente, no versículo vai falar que aquele povo tem novamente um desejo de comer algo diferente. Só que dessa vez o desejo desse povo não é apenas de comer algo diferente. O desejo desse povo dessa vez é de comer as comidas lá do Egito. O povo deseja agora comer os alhos, os melões, os pepinos do Egito. E o impressionante, irmão, é que esse desejo, ele não veio diretamente do coração do povo de Israel. Esse desejo foi colocado no coração do povo de Israel através dos estrangeiros que estavam ali no meio do povo de Israel. Porque nós sabemos que quando o povo de Israel sai do Egito, vem com ele outra mistura de gente. Alguns estrangeiros acompanharam ao povo de Israel, querendo também fazer parte da promessa de habitar numa terra que manaria leite e mel. Mas acontece que agora esse povo tem desejo, tem vontade de voltar a comer a comida do Egito. E esse desejo desse povo estrangeiro acaba respingando no povo de Israel. O povo de Israel agora tem o mesmo desejo do povo estrangeiro, de comer os seus pepinos, os seus melões, os seus alhos. E o que eu quero dizer nessa noite, irmão, é que nós temos que ter cuidado com quem nós nos associa. Com quem nós estamos nos associando. Quem é que está entrando na sua casa, bebendo do seu café, sentando no seu sofá. Tu tem que ter cuidado. Porque essas pessoas que estão dizendo que querem atravessar o deserto contigo, elas não vão atravessar, porque só quem atravessa o deserto é quem é de Israel. Só chega à terra prometida quem é de Israel. Esse povo, com certeza, irmão, que você não, por falta de vigilância, muitas das vezes nós se associa, irmão, é apenas para querer prejudicar a nossa chegada à terra prometida. Não é porque eles tenham desejo de chegar à terra prometida, não. É apenas para atrapalhar a tua caminhada. Então nós temos que ter cuidado. O povo não vigiou. O povo de Israel permitiu que gente estrangeira viesse com ele. E esse povo acabou moldando o caráter do povo de Israel. Porque como a palavra mesmo fala, né, irmão? As más convenções corrompem os bons costumes. E agora o engraçado é que o povo tinha sido liberto do Egito. O povo tinha saído do Egito. Mas o Egito permanecia dentro daquele povo. Mesmo livre da prisão, o povo agora tinha saudade da prisão. E isso acontece muito, irmão. A gente vê muitas pessoas que, mesmo sendo feitas filhas de Deus, elas não conseguem romper algumas áreas das suas vidas. Elas estão presas ainda, elas estão livres. Deus já pagou o preço por elas, já libertou. Mas elas não conseguem romper a prisão. Elas permanecem. E sabe por quê, irmão? Porque tem área na vida dessas pessoas, irmão, que precisa ser reparada. Tem muro na vida dessas pessoas, irmão, que tem brecha e precisa ser tapada. Aí quando acontece qualquer coisa, por pequena que seja, o primeiro pensamento dela é lá do mundo. Mas quando eu estava no mundo, quando eu não era crente, era tudo mais fácil. Quando eu não servia a Deus, era tudo mais fácil. E hoje que eu sirvo ao Senhor, estou na presença do Senhor, parece que tudo está mais difícil.
Mas antes eu nunca tivesse conhecido esse Deus. Tem pessoas que dizem isso, irmão. Tem pessoas que falam isso. E é muito fácil de nós entender o porquê que isso acontece. Sabe por quê? É porque quando elas aceitaram Jesus, quando elas vieram para a presença do Senhor, elas vieram debaixo de uma falsa promessa. Elas vieram porque elas ouviram aquela pregação que o pregador dizia que quando estivesse com Jesus tudo era maravilha, só tinha rosa. E aí elas acreditaram na promessa. Mas a gente sabe que o evangelho do Senhor, ele não é cor de rosa, né? Ele é espinhoso. Tem as rosas, como fala aquele louvor, né? Mas também tem os espinhos. Mas elas não ouviram a parte dos espinhos, elas só ouviram a parte das rosas. Aí quando chega e se depara com uma outra realidade, aí ela lembra do Egito. Lembra que lá os repolhos era melhor, os alhos era melhor, os pepinos era mais doce. Aí tem desejo de voltar para o Egito. E era isso que o povo de Israel estava fazendo aqui, desejando voltar para o Egito. O Senhor se indignou com aquilo, porque o que o povo de Israel estava fazendo, irmão, era rejeitando o maná do céu. Ele não estava rejeitando apenas o maná que tinha caído do céu. Ele estava rejeitando o próprio Deus. Ele estava sendo infiel ao Senhor. Mais uma vez o povo de Israel estava sendo infiel ao Senhor, seu Deus, porque não lembraram do que o Senhor tinha feito no Egito, dos livramentos que o Senhor tinha dado, dos milagres que o Senhor tinha operado, de como o Senhor tinha se manifestado para eles, se feito conhecido para eles ali no Egito. Eles lembravam apenas do que o Egito oferecia para eles, das suas comidas, das suas delícias. Então eles estavam rejeitando ao Senhor, seu Deus. E o Senhor se indigna, o Senhor estende a sua mão para destruir aquele povo. A palavra vai nos dizer que o Senhor chama Moisés e diz para Moisés: esse povo tem desejo de comer carne, Moisés? Pois eu vou dar a comer de carne a esse povo durante um mês. Durante um mês esse povo vai comer carne até enjoar, vai comer carne até que saia pelas suas narinas. Mas aí, irmão, o engraçado que eu acho disso tudo, sabe o que é? É porque Moisés, ele é incrédulo. Quando ele ouve Deus falar isso, a incredulidade bate no coração de Moisés. Porque ele vai dizer assim: mas Senhor, são 600.000 homens de pé. São 600.000 homens de pé. Tu vai ter com que dar de comer a 600.000 homens de pé? Porventura tu, Senhor, tirar do mar peixe? Vai tu matar bolho para dar de comer esses homens? Olha aí a incredulidade do homem que estava à frente do povo. Um homem que já tinha visto o Senhor abrir ali o mar vermelho. Um homem que já tinha visto Deus matar, né, os primogênitos ali do Egito. Um homem que já tinha presenciado Deus mandar ali 10 pragas sobre o povo do Egito. E agora duvidando que Deus daria de comer aquele povo de carne. Aí o Senhor vai olhar para Moisés e vai dizer... Eu até marquei aqui, irmão. Deixa eu ver. O Senhor vai olhar para Moisés, irmão. Eu não sou boa de ler nada escrito, eu gosto de ir na memória, eu vou na minha mente mesmo. O Senhor vai olhar para Moisés e vai dizer: porventura, Moisés, está a minha mão encurtada? Porventura encurtou eu a minha mão, que não posso dar de comer carne desse povo? Pois irás ver tu se eu não vou cumprir com a minha palavra. E a palavra vai dizer que ali no arraial o Senhor sopra aquele vento, e o arraial ali se enche de perdizes, né? Se não me falha a memória, é codorna, irmão, porque eu confundi o nome, de codorna. E o povo se anima, e o povo começa a comer carne. Mas a palavra vai dizer também que quando aquele povo está ali comendo aquela carne, a carne ainda está na sua boca, ele ainda está mastigando a carne, não tem nem engolido ainda, o Senhor manda uma praga. E todo aquele povo que murmurou, que teve o desejo de comer as comidas do Egito, eles morrem. Todos eles morrem ali no deserto. Então o que eu repito a dizer para você, irmão: cuidado com quem você se associa. Cuidado com quem diz que quer atravessar o deserto com você, porque não vai atravessar, vai morrer no deserto mesmo. E se você não vigiar, você morre junto. Porque tem muitos que dizem que quer caminhar lado a lado, mas às vezes nem quer. Se não tem o mesmo propósito que você tem, se não almeja o mesmo céu que você almeja,
então não faz parte da sua intimidade, dos seus amigos íntimos. A gente tem gente que diz assim: ah, mas vocês crentes querem ser radical demais. São muito radical. Irmão, mas se nós quisermos morar no céu, entrar lá na terra prometida, nós temos que ser radical mesmo. Nós temos que entender, nós temos que separar. A palavra mesmo fala que nós somos santos separados, irmão. Então nós temos que selecionar quem anda conosco, quem senta na nossa mesa, quem divide os nossos momentos. Tem que ser alguém que tem o mesmo objetivo que você tem. Tem que ser alguém que tem a mesma visão espiritual que você tem. Se não tem, irmão, não vai dar certo. Não dá certo se associar com pessoas que não almejam a terra prometida que você almeja. Aí, irmão, Deus vai falando tudo isso ali, trazendo a memória daquele povo. Tudo isso que os seus pais tinham feito ali no passado. Aí você pode perguntar: irmão, então quer dizer que Deus se recusou a falar com aquele povo porque aquele povo estava pagando pelo pecado dos seus antepassados, dos seus pais, que aconteceram há não sei quantos anos lá atrás? Não era, irmão. Não, Deus não estava ali se recusando a falar com aquele povo por conta do pecado dos seus pais lá do passado, não. Deus estava recusando falar com aquele povo porque aquele povo se assemelhava aos seus pais. Era infiel a Deus naquele momento ali. A tribo de Judá, o povo de Israel, estava sendo infiel ao seu Deus. Igualmente os seus pais tinham sido infiel no passado. A infidelidade era a mesma. No capítulo 8, irmão, de Ezequiel, no versículo 14, vai dizer que Ezequiel, ele teve uma visão. Deus levou Ezequiel em visão. E nessa visão, Ezequiel, ele vai ver os anciões de Israel, que eram aqueles homens que estavam à frente, né, das suas tribos, do seu povo, que tinha ali uma certa autoridade. Os anciões de Israel, Ezequiel vê em visão, o Senhor leva Ezequiel em visão, e ele contempla os anciões de Israel cometendo idolatria, abominação, iniquidade dentro do templo de Jerusalém. O Senhor, Ezequiel tem essa visão do povo dentro do templo de Jerusalém, lugar sagrado, lugar de adoração, lugar de ser honrado apenas o Senhor seu Deus. Ele estava ali cultuando a outros deuses. Então era esse o motivo de Deus se recusar a falar com aquele povo. Porque o mais impressionante de tudo, irmão, é porque ele sabia dos seus pecados. Ele sabia das suas iniquidades. Mas eles querem ouvir Deus falar, mas eles não chegam perante a Deus com o coração quebrantado. Porque os pecados que eles estavam fazendo, as idolatrias que eles estavam cometendo, se eles tivessem chegado perante o Senhor e dito: Senhor, reconheço que pequei, reconheço que me desviei dos teus caminhos, reconheço que tenho cometido iniquidade, mas hoje eu estou aqui, de coração arrependido, quebrantado na tua presença. O Senhor não tinha rejeitado, porque o Senhor, irmão, ele não rejeita um coração contrito e quebrantado. O Senhor não teria rejeitado falar com aquele povo, teria falado com eles, porque antes, quando nós chegamos perante a Deus, irmão, não importa o meu nível de espiritualidade, não importa, irmão, como seja a minha intimidade com Deus, o tamanho da minha intimidade com Deus, mas quando eu vou chegar perante ao Senhor para pedir algo a Ele, eu tenho que primeiramente me humilhar. Eu tenho que primeiramente reconhecer que eu não sou digna que o Senhor venha falar comigo. Eu não sou digna que o Senhor venha atender aquilo que eu estou pedindo. Mas eu peço porque eu necessito. Então o que o Senhor quer que, antes de tudo, irmão, nós cheguemos perante a Ele com um coração sincero, com um coração quebrantado, reconhecendo que nós não somos dignos, mas Ele é misericordioso e Ele nos dá. Mas faltou isso no meio desses anciões. Queriam ouvir Deus falar, mas não queriam reconhecer que era um pecador. Queriam ouvir Deus falar, mas não queriam confessar para Deus os seus pecados. Porque é muito bom a gente chegar perante a Deus, ou querendo falar com Ele, querendo ouvir a sua voz. Mas poucos querem chegar perante a Ele reconhecendo que é pecador, reconhecendo os seus pecados, as suas falhas. E é isso que o Senhor quer de nós. Mas aí, irmão,
no mesmo capítulo 20, lá no versículo 35, o Senhor vai falar, depois do Senhor ali trazia a memória daquele povo, tudo que os antepassados deles tinham feito, o Senhor ter chamado ali toda a atenção daquele povo, ter se recusado a falar com ele, no capítulo de número 35, Deus vai dar uma resposta para esse povo. E eu creio que não era o que eles queriam ouvir, não. Eu tenho aqui a convicção que a resposta que Deus deu para esses anciões não era nada do que eles estavam querendo ouvir, mas era o necessário. Deus vai dizer o seguinte: e vos levarei ao deserto dos povos. Então ali, face a face, entrarei em juízo convosco. Como entrei em juízo com os vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Jeová. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. O que o Senhor estava dizendo aqui para esse povo? Que assim como ele tinha entrado em juízo com o povo, com os seus antecedentes, com os seus pais, lá no deserto, ele também iria entrar em juízo com esse povo agora. E a gente sabe que o juízo de Deus sobre o povo de Judá, nessa época de Ezequiel, na época de Jeremias, foi o rei de Babilônia. Foi Deus entregar aquele povo ali na mão do rei da Babilônia. Mas o Senhor tem uma promessa de restauração sobre a vida desse povo. Ele vai entrar em juízo com esse povo face a face. Ele vai fazer com que essa nação passe debaixo da sua vara. Mas depois o Senhor vai tirar aquele povo daquela terra que eles estão sendo cativa, mantido em cativeiro, que é Babilônia, e vai trazer novamente para a sua terra, Israel. Assim como ele fez lá no Egito, que tirou o povo do Egito e trouxe a terra prometida. Porque, irmão, a ira do Senhor, ela não é para sempre. E várias vezes o Senhor tentou acabar com o povo de Israel. Lá no Egito mesmo, o Senhor tentou dar um fim naquele povo. E não fez porque Moisés intercedeu. E Moisés disse: mas se o Senhor fizer isso, como que vai ficar o teu nome perante as outras nações? O que as nações vão dizer? Ele não pôde cumprir com a sua palavra. Deus não pôde levar esse povo à terra que ele disse que iria levar, por isso matou eles aqui no deserto. Então, por amor ao seu próprio nome, não por amor àquele povo, mas por amor ao seu próprio nome, para que o seu nome não fosse profanado no meio das nações estranhas, Deus poupou o povo de Israel. Mas observe que de 20 anos para cima, daquele povo que saiu do Egito, apenas 2 entrou na terra prometida, que foi Josué e Calebe. O resto, todos eles pereceram no Egito, no deserto, melhor dizendo. E tudo isso porque eles murmuraram contra o Senhor. Tudo isso porque eles não conseguiram romper essa barreira que tinha na vida deles, de deixar o Egito de lado, de deixar o Egito para trás. Porque foi o que o Senhor pediu, que quando ele saísse do Egito, lançasse mão de todas as suas abominações, de toda a sua idolatria, e que servisse apenas ao Senhor, seu Deus, no deserto. Mas o povo não quis, o povo não obedeceu e pagou um preço. Às vezes, irmão, Deus coloca nós no deserto, não é para nos matar. Porque aquele deserto ali que o povo de Israel passou 40 anos, não era para eles passar 40 anos ali. Aquele deserto era para ser apenas de passagem. Mas um deserto que seria apenas de passagem durou 40 anos. E para muitos foi o fim, foi a morte. E tudo isso porque quando Deus colocou aquele povo, irmão, no deserto, ele deu um mandamento. Ele deu juízes para aquele povo. Ensinamento para aquele povo. O deserto era para ensinar. Mas o povo se rebelou contra Deus. Às vezes Deus nos permite ir para o deserto, irmão, é para isso. Para nos ensinar. É para Deus mostrar, irmão, o quão pequenos somos nós. É quando nós olhamos, irmão, e nós vemos o tamanho da nossa pequenez, o tamanho que nós somos pequenos. Que nós reconhecemos, irmão, o tamanho da nossa fragilidade. Que que o Senhor chega, Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O apóstolo Paulo mesmo falava, né?
Quando estou fraco, forte estou. Então, irmão, o deserto não é para nos matar, mas para nos fortalecer. E quando nós entendemos isso, irmão, nós passamos por esse deserto com maior facilidade. Mas quando a gente não entende, irmão, a gente morre lá mesmo. O povo de Israel morreu lá. Então, se está achando que é mentira minha, vão contender com a Bíblia, porque a Bíblia mesmo fala que muito do povo de Israel morreram lá. Uma coisa que eu tenho ouvido muito, irmão, e em muitas outras pregações aí, não aqui, de outras igrejas que eu já congreguei, eu ouvia muito a pessoa dizer isso, né? Dizia com uma autoridade tão grande, o pregador no altar: quem tem promessa não morre nunca. Né? Acho que a irmã já deve ter visto isso, né? Alguém dizer isso: quem tem promessa não morre nunca. Enquanto a promessa não se cumprir, não morre. Irmão, eu digo com toda certeza para você: quem tem promessa morre sim. Morre se a promessa se cumprir, sim. É mentira? Então vem para cá, para a palavra do Senhor. Vocês acham que é mentira minha? O povo de Israel saiu do Egito, não foi debaixo de uma promessa, não? A promessa que Deus tinha era que todos eles entrariam na terra prometida, não? Deus não disse que iria tirar aquele povo da terra do Egito e deixar eles permanecer 40 anos no deserto, e que alguns deles iriam morrer lá, que só ali a terceira geração, ou foi a segunda geração, se não me falha a memória, iria entrar na terra prometida. Deus não disse isso. Deus disse que iriam levar aquele povo para uma terra que emanaria leite e mel. Mas o que eu quero que os irmãos entendam, irmão, é que quando Deus ele dá uma promessa para nós, Ele não dá só uma promessa. Ele não diz só assim: eu vou lhe fazer uma grande pregadora. Aí você é assim: ah, mas aí Deus disse que eu vou ser uma grande pregadora, então tá ok. Eu vou só esperar, né? Chegar o momento certo de eu começar a pregar aí, evangelizar aí, Deus vai me usar e tal. Não é assim. Se eu não meditar na palavra, Ele dá a promessa para mim. Agora cabe a mim se eu vou aceitar essa promessa, se eu quero viver essa promessa ou não. Isso aí cabe a mim, porque Deus ele não vai obrigar. Ele não vai dar uma promessa e não vai dizer assim: eu vou obrigar você a viver ela. Não vai não, irmão. Se eu chegar lá, se eu disser para o irmão Giovanni assim: irmão Giovanni, amanhã eu prometo que eu vou lá na sua casa. Estou prometendo para ele que eu vou na casa dele amanhã. Mas quando eu chegar lá na casa dele amanhã, cabe a ele se vai abrir a porta para mim entrar na casa dele ou não. Então isso aí está com ele. Eu prometi que eu vou, e eu vou cumprir com aquilo que eu disse que eu vou fazer. Eu vou lá. Mas aí é ele que vai decidir se vai me receber na casa dele ou não. Da mesma forma é quando Deus dá uma promessa para nós. Porque Ele dá uma promessa e junto da promessa Ele dá protocolo que nós temos que cumprir. Que esses protocolos é o que, irmão? Obediência. É os seus mandamentos. Não tem como eu querer viver uma promessa de Deus se eu não obedeço. Se eu não quero os seus mandamentos, quero só a promessa. Ah, a promessa eu quero. Deus está me dando a promessa, eu quero, viu? Mas os mandamentos que Ele está me dando, eu não quero, não. Isso aí, não quero. Aí você acha que você vai viver? Não vai, não. Porque foi isso que aconteceu com o povo de Israel. Deus deu a promessa. Mas lá no meio do deserto, Deus deu o mandamento também. E eles não quiseram, eles rejeitaram, eles murmuraram, eles se revoltaram contra o Senhor, seu Deus. E morreram e não. A promessa não se cumpriu. Mas Deus é tão misericordioso, irmão, que Ele não retira a sua palavra. Morreram, a promessa não se cumpriu, mas a promessa permaneceu na descendência daquele povo. Então, irmão, se eu tenho promessa na minha vida, eu posso morrer sim sem ela se cumprir se eu não quiser. Mas pelas misericórdias do Senhor, porque Ele não retira a sua palavra, Ele vai fazer ela se cumprir na vida de alguém da minha família. Na vida de algum antecedente meu. Pode ser no meu filho, pode ser no meu neto. O Senhor vai fazer cumprir a sua promessa. Uma passagem que vem na minha mente agora daquela mulher que vai à procura do profeta. Quando ela chega diante do profeta, o que é que ela diz? A tua filha, o teu filho, né? É o teu filho. Que era filho de profeta. Ela vai falar desse jeito para o profeta. Se não me falha a memória, gente, eu confundo os profetas, viu? Não ligo para isso não. Ou era Eliseu ou era Elisa. Não estou lembrada no momento. E o que foi que ele fez? Ele abençoou aquela viúva. Por quê? Porque a promessa
estava na vida do esposo dela que tinha falecido. O esposo dela faleceu, mas a promessa estava na vida dela ainda como esposa. Então, irmão, a gente cumpre, não é assim. Deus não trabalha dessa forma, porque não obriga ninguém a nada. Tem até gente que diz assim, mas se eu desistir, né, eu desisti, mas Deus não vai desistir de mim, não. Eu já vi gente falar isso, né? Se você desistiu, você pode ter desistido, mas Deus ele não vai desistir de você. Mas vocês já viram o testemunho daquela cantora Neide, que canta com Alisson e Neide. O testemunho da Neide. A gente sabe que a Neide, ela diz que ela não tinha voz para cantar, para louvar. Mas ela é uma cantora canta muitas músicas, né, gospel. Uma cantora evangélica bem conhecida. Apesar dela ter uma voz um pouco grossa, se você estiver de olho fechado, você acha que é um homem que está cantando. Mas, irmão, sabe o que me chama a atenção no testemunho dela? É que ela fala que ela não tinha dom para ser cantora, para louvar. Mas, de repente, o Senhor levantou ela como uma cantora gospel. E sabe o que é que eu vejo nesse testemunho, irmão? Alguém que desistiu do seu chamado e Deus tirou e deu para quem queria, porque ela tinha o desejo de louvar, ela achava lindo quem louvava, ela tinha vontade de louvar, mas ela não tinha voz para louvar. Mas Deus conhecia a sinceridade do coração dela e Deus deu o dom para ela louvar, porque a voz dela é linda. Apesar de ser uma voz um pouco grossa, você estando de olho fechado, você acha que é um homem que está cantando, mas é uma voz linda. Ela canta bem. Então ali, irmão, era ali talento de alguém que rejeitou e Deus pegou e deu para ela que queria. Então, se eu desistir do meu chamado, a obra não vai deixar de ser feita por isso, não. Deus vai levantar outro que queira e vai dar o meu chamado para aquela pessoa. E no final eu ainda vou pagar o preço por isso, né? Porque lá no final Deus vai cobrar de mim. O que foi que tu fez com o teu talento, com o dom que eu te dei? Né, irmão? Então, era essa mensagem que eu queria passar para os irmãos. Terminei bem na hora, né, irmão? E até aqui o Senhor tem falado. E eu vou agradecendo a oportunidade. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, meus irmãos, ouvimos uma palavra gloriosa, na qual a nossa irmã trouxe aos nossos corações nessa noite. Quantos receberam a palavra do Senhor nessa noite? Glória a Jesus. Deus falou especialmente ao nosso coração, e Deus sempre tem falado ao nosso coração. Nessa noite, meus queridos irmãos, eu quero perguntar se tem alguém que deseja reconciliação ou aceitar a Jesus como Salvador. Acho que todo mundo já é crente aqui, né? Glória a Jesus. Nessa noite eu quero passar neste momento o rodízio semanal do dia 16 agora de janeiro até o dia 22 dessa semana. Amanhã, a partir das 7 horas, nessa segunda-feira, consagração com a nossa irmã Maria de Lourdes e a nossa irmã das Dores. Meio-dia haverá a oração do meio-dia com a nossa irmã Maria de Lourdes. Às 18 horas será a oração com o departamento de obreiros, aonde estaremos aqui reunidos. E após a oração com o departamento de obreiros, será a nossa escola bíblica dominical. Irmão Luciano, né? Meus irmãos, só falando e justificando que essa semana provavelmente eu não vou estar aqui com os meus irmãos, tá certo? Porque eu vou ter que viajar para Fortaleza a trabalho. Então os meus irmãos obreiros aqui, né, ficam aqui dando suporte e também assistência na obra do Senhor. Então amanhã eu não estarei aqui por uma parte desta semana. A escola bíblica dominical, a partir logo após a oração com os obreiros, escola bíblica dominical amanhã com o nosso irmão Luciano. Meus queridos irmãos, terça-feira, dia 17, a partir do meio-dia, oração
com meio-dia com nossa irmã Maria de Lourdes. E às 19 horas será o culto realizado pelo departamento de senhoras aqui na congregação. Na quarta-feira, a partir do meio-dia, oração do meio-dia. E a partir das 15 horas, círculo de oração com a nossa irmã Maria de Lourdes e irmã Francisca Maria. Na quinta-feira, a partir do meio-dia, oração do meio-dia. E às 19 horas será o nosso culto de doutrina. Sexta-feira, a partir do meio-dia, oração do meio-dia. Sábado, a partir das 19 horas, será o nosso culto evangelístico, realizado com o departamento de missões. Local ainda, logo no decorrer da semana, a gente divulga. Será sábado agora. No domingo, a partir das 8 horas da manhã, EBD, com o departamento infantil na presidência da nossa irmã Daiane e também Gabriele. E às 18 horas será o nosso culto de louvor e pregação. Amém, meus irmãos? O rodízio da semana vai estar destacado aqui em cima. Vamos ficar de pé nessa noite e vamos nesse momento agradecer a Jesus por este maravilhoso momento onde tivemos aqui reunidos na sua presença. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, em nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e que reina para todo sempre, nós queremos agradecer a Ti, ó Pai, pela oportunidade que neste momento o Senhor nos concedera, de estarmos reunidos na Tua presença maravilhosa, para que exaltarmos e glorificarmos o Teu santo nome. Nessa noite, ó Pai, nós queremos agradecer a Ti, Senhor, pela maravilhosa mensagem que foi transmitida pela Tua filha, como também, meu Pai, pelos louvores e pela manifestação da Tua presença no nosso meio. Jesus, nessa noite eu quero Te agradecer, ó Pai, pelos Teus cuidados maravilhosos, na qual o Senhor tem abençoado a Tua igreja. Como também, meu Pai, neste momento eu quero Te apresentar a vida de cada um dos Teus filhos neste momento diante da Tua presença. Senhor Jesus, neste momento a Tua igreja se encontra reunida em oração, e os Teus filhos desta noite ouviu a Tua voz falar aos seus corações neste momento. Jesus, neste momento eu quero Te pedir, ó Pai, que o Senhor possa estender as Tuas mãos poderosas sobre a vida dos Teus filhos, sobre a vida de cada um dos Teus servos que aqui nesta noite se reuniram no Teu santo nome, na Tua santa presença. Jesus amado, que nessa noite, ó Pai, a Tua maravilhosa misericórdia continue se manifestando no meio da Tua igreja, e que se nesta noite, ó Pai, chegou alguém aqui enfermo, chegou alguém aqui necessitando e carecendo de um milagre sobre a sua vida, que nessa noite a Tua poderosa mão possa estar estendida sobre a vida do Teu servo, sobre a vida da Tua serva, ó Pai, e que alguma enfermidade que possa neste momento estar alojado sobre a vida da Tua serva, sobre a vida do Teu servo, seja em alguma área deste corpo físico, ou que seja até mesmo na alma, alguma enfermidade espiritual. Jesus amado, que nessa noite, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus, toda enfermidade possa ser repreendida aqui nessa noite, em nome de Jesus, porque no Teu santo nome, ó Pai, nós decretamos a cura, no Teu santo nome, ó Jesus, nós decretamos o milagre, no Teu santo nome nós tomamos posse do milagre do Senhor sobre as nossas vidas, e decretamos, meu Pai, no Teu santo nome, a cura, o milagre e a bonança sobre a vida dos Teus filhos. Jesus, da mesma forma que o Senhor nos conduziu a este templo, nós Te pedimos, nos despede em paz e em segurança para os nossos lares, dá-nos uma noite de sono reparadora debaixo da Tua presença e debaixo da Tua proteção. Conduz os nossos passos para os nossos lares, pois em nome de Jesus, por tudo Te agradecemos desde agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Levante a sua mão para o céu. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, o gozo, as virtudes, as doces consolações do Santo Espírito de Deus repousem sobre cada um de nós, e todos que fé e esperança declaram amém. Cumprimente o seu irmão com a paz do Senhor Jesus, e até o próximo culto, se o Senhor nos permitir.